Olá! Hoje a gente mergulha numa obra, assim, bem provocadora. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. A estrutura é curiosa, né? Uma entrevista alegórica com o diabo. Hill usa isso para mostrar as armadilhas que impedem nosso sucesso, nossa liberdade. A ideia central é que o medo e a, a falta de um propósito claro na vida são as grandes ferramentas que limitam a gente. Exatamente. E essa alegoria não é à toa, né? Ele quer dar um rosto, digamos, para essas forças negativas que ele acredita que controlam a maioria. O grande vilão seria o medo. Ele até lista uns tipos específicos. Medo da pobreza, da crítica. A doença, perda de amor. Isso, velhice e morte. 6 básicos. E junto com isso ele fala de um estado mental, a tal da alienação, que é viver meio à deriva, sabe? Sem rumo definido. Entendi. Então, o nosso papo hoje é para tentar extrair do livro as estratégias para a gente identificar e, quem sabe, superar essas forças, né? Como usar essas ideias para ter mais autonomia, mais realização. A fonte é peculiar, mas as ideias, bem, elas dão o que pensar. E o Hill não tirou isso do nada, né? Ele cita uma conversa com Andrew Carnegie sobre o conceito do outro eu. Sim, o outro eu seria tipo uma força interior mais potente, sabe? Uma conexão com algo maior que muitas vezes só aparece em momentos de crise braba. O próprio Hill diz que passou por uns perrengues, medos, fracassos, antes de conseguir acessar essa força e, aí sim, fechar a filosofia dele depois de analisar milhares de histórias, né? De gente que deu certo e gente que não deu. E essa visão sobre a diversidade é um ponto bem interessante no livro. Sem dúvida. Na Voz do Diabo, o Hill coloca aquela frase: toda adversidade traz consigo a semente um benefício equivalente. O legal aqui é a mudança de perspectiva, né? O fracasso não é o fim do mundo, vira um dado, uma informação para aprender. Te força a ter mais disciplina, buscar outros jeitos de fazer as coisas. É muito importante, para o livro, não confundir a derrota ali do momento com o fracasso para sempre, que seria mais uma coisa da cabeça mesmo. Falando no diabo, a tal entrevista fictícia mostra os truques dele. O principal, como você disse, é a alienação. Manter o pessoal vagando sem um objetivo claro, sabe? Reagindo em vez de agindo. Uhum. Ele chega a dizer que controla 98% das pessoas assim. E aí fica bem polêmico. Ele diz que usa pais, escolas, até líderes religiosos. Nossa! Para plantar o medo e minar o pensamento crítico desde criança, ensinando a aceitar tudo sem questionar. É uma crítica bem dura às estruturas sociais, né? Muito dura, sim. É uma visão bem crítica mesmo. E essa alienação, no livro, ela aparece de forma concreta, assim. Falta de confiança em si mesmo, não ter planos definidos, não aprender com os erros, focar sempre no negativo, empurrar com a barriga. Procrastinação. Isso. O diabo até fala do cigarro, não num sentido moral, mas como exemplo de algo que mina a persistência, a concentração que você precisa para resistir a essa alienação. Já ao contrário, o não alienado teria um propósito firme, planos para chegar lá, pensa antes de agir, aprende com as falhas e, o mais importante, pensa por conta própria. Tá, se a alienação é essa armadilha toda, como é que o Hill sugere pra gente escapar? O livro fala nos 7 princípios para a liberdade, né? Quais são os principais? Olha, 2 são batidos na tecla o tempo todo, na entrevista. Definição de propósito e autodisciplina. Ter clareza do que você quer da vida é o primeiro passo para fechar a porta para essa alienação, sabe? Faz sentido. E autodisciplina. É a ferramenta para controlar a mente e as emoções, para direcionar para o seu propósito, em vez de ser levado por elas. Mas os outros também são importantes. Se conectam. Aprender com a diversidade, que a gente já falou. Sim. A importância do ambiente, as pessoas, as ideias em volta. Influenciam, né? O uso consciente do tempo, que é nosso recurso mais top junto com o pensamento. Certo. A busca pela harmonia, interna e externa, evitar briga à toa. E a precaução, que é pensar antes de fazer. E tem algum mecanismo que faz esses princípios funcionarem, segundo Hill? Como é que isso acontece na prática? Tem sim. E é uma ideia central no livro. A lei do ritmo hipnótico. O Hill diz que nossos pensamentos principais,
Os que a gente mais repete, sabe? Uhum, Sejam bons ou ruins, uhum. eles acabam grudando no subconsciente e virando hábitos automáticos. Essa lei da natureza, para ele, não tem lado só. Solidifica o padrão mental que a gente alimenta. Entendi. Por isso, a autodisciplina no pensamento é tão crucial. Exatamente. É como se você programasse sua própria mente, de propósito, para atrair o que você quer, em vez de ser programado pelo medo, pela dúvida que a alienação espalha. Então, assumir o controle da mente é a chave de tudo. Entendido. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal para quem quer aplicar isso, seria sobre retomar o controle da nossa própria cabeça? Basicamente, sim. O livro sugere que o jeito de vencer esse diabo interno, os medos, a tendência a ficar à deriva, as limitações que a gente mesmo cria, é definindo um propósito claro. Cultivando uma autodisciplina de ferro para manter o foco nisso, usando as dificuldades como degrau e, talvez o mais fundamental, ousar pensar por si mesmo, criticamente. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Com certeza. Se essa alienação e o medo são alimentados por hábitos mentais, por influências de fora, como o Hill argumenta ali pelo diabo, talvez para acessar aquele outro eu mais forte, a gente precise de um passo antes. Se olhar no espelho com honestidade. Reconhecer e encarar esses padrões de pensamento, esses medos dentro da gente mesmo. Onde será que um exame atento dos nossos próprios hábitos mentais poderia levar cada um de nós, hein?